Olá, meus amigos, quero trazer hoje uma palavra da parte de Deus no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, aonde Jesus fala de um sacerdote e de um levita, a qual eles eram representantes nos dias atuais, como se fosse hoje um homem que poderia levar o povo diante de Deus. E eu quero mostrar para você um pouquinho quais são os comportamentos, tanto daquele tempo como de hoje, que não mudou, dos religiosos. Que você possa nos prestar um pouquinho do seu tempo e que Deus te abençoe. Queria começar hoje com uma palavra a qual todo mundo pronuncia: o amor ao próximo. O que é amar ao próximo? Muitas pessoas perguntam: como que eu posso amar o próximo com tantas coisas acontecendo nos dias de hoje? Tantas maldades, tanta indiferença. Quantas pessoas hoje realmente procuram viver uma vida para si próprio? E como que eu posso amar o meu próximo ao ponto que o meu próprio Deus possa me abençoar? É uma pergunta muito interessante e eu quero compartilhar com você uma coisa. Se pregam, anunciam nos lugares chamados igrejas, amar o seu próximo, mas as pessoas acham que amar o próximo, amar eles ali, somente aquele grupo de pessoas que estão integrados, estão ali, faz parte daquela comunidade, ok? Entre quatro paredes. E o povo que estão não agregado com eles, e sim estão esparramados neste mundo, ou mesmo no seu bairro, na sua cidade, ou o seu próprio vizinho, ou seu parente, já não é aquele próximo a qual ele deveria derramar todo de si para conquistar aquela pessoa, ao ponto que aquela pessoa possa se abrir para ela e ela possa realmente anunciar a palavra de uma maneira eficaz. Porque hoje em dia as pessoas, elas querem anunciar a palavra de uma maneira a qual quem está de fora desse grupo, eles vê que tudo aquilo que está sendo promovido ali, tudo aquilo que se diz que é amor, aquilo ali é um jeito de agregar essas pessoas para o seu grupo e não anunciar aquele amor verdadeiro que vem da parte de Deus. O amor verdadeiro da parte de Deus, ele não tem os seus interesses, ele não tem as suas vantagens, porque o amor de Deus, ele não repara, ele não classifica o próximo se convém ou não convém amar aquele ali. Um certo religioso chegou diante de Jesus e diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: olha, o que diz as Escrituras? E ele diz: olha, amarás o próximo como a ti mesmo, temer a Deus acima de tudo, amar o Senhor acima de tudo. Ele diz: muito bem, vai e faça exatamente o que você tem lido, coloque em prática. Mas aí aquele homem, diante das pessoas que estavam ao seu redor, aquele mestre falou para o Senhor Jesus: mas quem que é o meu próximo? E Jesus contou uma parábola a respeito de quem era o próximo. Havia um homem que estava descendo ao caminho de Jericó, e ali os assaltantes assaltaram aquele homem, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto na beira da estrada. E vinha descendo um fariseu. E aquele homem, quando viu aquela pessoa ali quase morta, ele passou para um outro caminho. Largou aquele caminho que ele ia passar a par aquele homem que foi assaltado e trocou de mão, passou do outro lado. E depois, mais tarde, também desceu um levita, e aquele levita fez a mesma coisa. Veja bem como que são as atitudes dos religiosos. O mais importante para ele era a sua igreja, a sua congregação,
o seu status, o seu modo de agir poderia colocar aos olhos de outras pessoas, ué, fulano de tal está ali, como que pode? Olha, está se contaminando, aquela pessoa que está ali foi assaltada, merece tal coisa, deveria já estar morta, fulano de tal está perdendo tempo com aquele ali. Mas o importante aqui que Jesus quer dizer é que esses dois homens representantes nos dias do Senhor Jesus, nas suas congregações, o mais importante era o que eles iam fazer, o que eles iam anunciar ali, o culto, o ritual que eles iam apresentar na igreja deles, no templo, era mais importante fazer aquilo do que salvar uma pessoa, um ser humano que estava ali quase morto. Ele estava ali prestes a morrer se alguém não parasse para socorrer. Se passaram dois religiosos ali perto e não fizeram nada por ele. Mas veio de Samaria um samaritano, a qual realmente olhando compadeceu da situação daquele homem que estava ali quase morto. Arrancaram a roupa, as pessoas que assaltaram ele, arrancaram a roupa, bateram nele. Aquele homem, simplesmente aquele samaritano, parou, desceu do seu cavalo ou do seu jumento e curou, tratou da ferida daquele homem que estava ali, colocou no seu cavalo, no seu jumento e levou a um lugar, levou a casa de um homem que a gente entende pela Bíblia que era um hospital. E aquele homem, aquele samaritano tinha que seguir viagem, que ele tinha um certo compromisso, mas esse compromisso que ele tinha não era o suficiente de abandonar aquele homem, o seu semelhante que estava jogado no chão, quase morto. Ele parou, perdeu um pouco do seu tempo, colocou aquele homem sobre o seu cavalo e levou até a hospedaria. E ele prosseguiu a viagem, ele disse para aquele homem que ia cuidar daquele homem que estava ali quase morto: olha, toma aqui 2 moedas, eu vou para o meu compromisso. E quando eu voltar, se você tem gastado mais alguma coisa sobre este homem aqui, gastado a mais, na volta, quando eu voltar, eu vou te pagar. E Jesus disse: quem que foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Foi os 2 representantes? Foi os 2 representantes religiosos? Ou foi aquele homem que simplesmente, com o mesmo compromisso, poderia dizer, ele tinha um compromisso, parou, deixou para mais tarde um pouco continuar a sua viagem e realmente socorreu o seu próximo? É uma coisa que me indigna. Eu fico indignado com hoje a maneira que a religião trata a sociedade. Para a sociedade, ou alguns da sociedade, estar incluído na religião, ou em determinado lugar que se diz que ali prega o amor e vive o amor, se você tiver agregado ali. Se você não tiver agregado, meu Deus do céu, coitado de você, ou daquele que está de fora. E eu não vejo assim. Jesus Cristo, ele não ficava intocado, ele não ficava dentro de templo, ele não ficava ali esperando que as pessoas vinham até ele. Não, ele ia até os lugarejos, a cidade, os lugares, e alcançava aqueles que precisavam de uma cura, de uma palavra, pregava o reino de Deus e anunciou a todos o amor de Deus. Eu fico a pensar nos dias de hoje. Se você tiver de receber sua bênção, você tem que ir lá na igreja, mas a igreja não vai até onde estão as pessoas que necessitam de uma palavra. Por quê? Porque o estado que essas pessoas estão, para eles não convém até eles. Por quê? Porque é algo que se prega dentro da igreja, uma santidade a qual cada um se adquire para si, ao ponto que não pode se misturar, porque vai se contaminar com o mundo. Olha, aquele que era o santo do santo, ele foi, abraçou, curou as pessoas, anunciou o reino de Deus, e o Pai foi glorificado através dessas pessoas. Eu fico pensando hoje, como que pode
a gente mudar a sociedade, a cultura desse Brasil, se nós não aproximamos do pecador. E nós somos pecadores. Eu fico pensando, a igreja, um grupo de organização entre um líder que rebanham a certas pessoas que tiveram a oportunidade de chegar até ali, eles dão a entender para o seu rebanho o seguinte: quem quiser que venha, participe de uma campanha, tem que assistir o culto, mas aqueles que têm a palavra, o poder e a unção de Deus não vai até a sociedade. Eu pergunto, por que será, né? Eu não entendo que santidade é essa. Que fica para reflexão de cada um de vocês, e vocês param para pensar nisso. Não sou contra a igreja e nenhuma organização. Eu sou contra o comportamento daqueles que dizem que são de Deus e não amam e não saem atrás dos pecadores. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e te guarde, e abra os olhos, povo, com determinadas denominações que existem hoje. Deus te abençoa e te dê paz no coração.